Olá, hoje é 8 de agosto de 2025. Começa agora o Radar FGV, podcast notícias sobre o Brasil e o mundo, sob curadoria do FGV Notícias e comentários de especialistas da Fundação Getúlio Vargas. Nesse episódio falaremos sobre Moraes determina a prisão domiciliar de Bolsonaro, Brasil passa a ter mais mulheres do que homens como chefes de família, tarifaço de Trump faz produtores redirecionarem suas vendas. Temos também um artigo sobre os caminhos para combater as tarifas de Trump. Além da nossa agenda de eventos na FGV. Eu sou Nicolas Queiroz. E eu sou Iris Machado, a repórter gerada por IA. E voltamos após a vinheta. Podcast Radar FGV. O ex-presidente Jair Bolsonaro teve sua prisão domiciliar decretada por Alexandre de Moraes na última segunda-feira. De acordo com o ministro do STF, Bolsonaro descumpriu medidas cautelares ao participar, via telefone, de uma manifestação no último domingo. Em entrevista à rádio CBN, Maíra Fernandes, da FGV Direito Rio, comentou as consequências do descumprimento de uma medida cautelar. A consequência do descumprimento de uma medida cautelar é, sim, a determinação de prisão. Nesse caso, ele poderia ter decretado a prisão preventiva e poderia ter, inclusive, de fato, dado Bolsonaro à cadeia, uma penitenciária. E ele não fez isso. Ele também, mais uma vez, numa medida menos grave do que imposta à maior parte das pessoas que descumprem medidas cautelares no país, ele aplicou uma medida de prisão em regime domiciliar. A defesa do ex-presidente deve apresentar recurso contra as novas restrições impostas. Em participação no Jornal das 10, da Globo News, Heloísa Machado, da FGV Direito São Paulo, analisou os elementos fundamentais dessa decisão do STF. O primeiro deles é o descumprimento de cautelares que já haviam sido impostas, especificamente no que se refere à proibição do uso de redes sociais. E o segundo elemento se refere à maneira de uso dessas redes sociais, porque elas foram usadas para dar ressonância e coro à tentativa de coação do Poder Judiciário e de obstrução de justiça. A legislação autoriza que, em razão do descumprimento de uma medida, seja aplicada outra mais gravosa. O que a lei diz, inclusive, é que, nesse caso, poderia ser aplicada uma prisão preventiva. Mas a minha avaliação é de que o ministro Alexandre de Moraes agiu com cautela, foi comedido, inclusive, e aplicou a prisão domiciliar ao invés da prisão preventiva, que, na minha avaliação, os elementos já estão presentes no caso. Nos últimos anos, o Brasil passou a ter mais mulheres do que homens como chefes de família. 52 em cada 100 lares brasileiros são chefiados por mulheres. A transformação, impulsionada por fatores econômicos e sociais, também traz desafios importantes. Encomendada pelo Fantástico, a pesquisa foi conduzida por Janaína Feijó, pesquisadora do FGV IBRE, com base em dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE. Essas mulheres são pretas ou pardas e a maior parte delas estão no Sudeste, nas grandes cidades, grandes metrópoles. Muitas já acessaram a universidade. Muitas mulheres passaram a ter seu próprio negócio, se tornaram MEI, o que antes era informalidade, agora trouxe muito mais direitos. Elas têm que trabalhar e têm que cuidar dos filhos. Muitas vezes, também cuidar dos seus pais que já estão idosos. Então, a gente tem aquela condição que é denominada na literatura, nos estudos acadêmicos, de condição de sanduíches. Como é que ela vai conciliar todos esses pratos? Muitas vezes, indo para a informalidade. Quando a gente olha para aquelas regiões do Norte e Nordeste, há uma predominância de mulheres que não chegaram a acessar a universidade. A educação, sim, foi um elemento essencial para que mais mulheres passassem a ser donas ou chefes dos seus lares. A gente sabe que a taxa de fecundidade tem caído, isso com certeza ajuda essa mulher a dedicar mais tempo para o trabalho e, consequentemente, também ter mais renda. A gente sabe que essa mulher tem o espaço dela, mas o que me preocupa é que esse espaço tem vindo com muitas responsabilidades, muita sobrecarga. No dia 6 de agosto, entrou em vigor o tarifaço imposto por Donald Trump aos produtos brasileiros. Em meio às negociações sobre quais produtos estão dentro dessa lista de taxações, produtores de carne já buscam alternativas de mercado. Felipe Serigati, do FGV Agro, falou sobre o assunto em depoimento para o Jornal Hoje, da TV Globo. Esse esforço de diversificar os destinos das exportações
Não é exclusivamente do Brasil, mas é uma lição de casa que o Brasil, nós vamos ter que fazer sem dúvida alguma. O fato é, tem produtos que são importantes para os norte-americanos que não entraram na lista. Carne bovina não apareceu na lista. E são produtos que o mercado americano não consegue produzir lá e eles precisam para poder atender sua demanda, seu mercado interno. Agora recebo no podcast Iris Machado, a nossa repórter gerada em IA, especializada em artigos e pesquisas da Fundação. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Seguindo a linha dessa última notícia que você trouxe para o nosso radar, vamos explorar o artigo Uma Aliança pelo Comércio Aberto, como combater as tarifas de Trump, escrito por Emanuel Ornelas, da FGV e ESP, em parceria com pesquisadores do Kiel Institute for the World Economy, publicada no formato de entrevista no Estadão. Muito bem, me conta, qual é a proposta central do texto? O cerne do artigo é sobre como países aliados dos Estados Unidos podem reagir em conjunto às tarifas protecionistas impostas por Trump. A ideia é que uma retaliação coordenada por uma coalizão, e não ações isoladas, teria muito mais força e impacto político do que reações independentes. Interessante. E por que a coordenação faz diferença? Porque o mercado americano é enorme. Isso permite que os Estados Unidos absorvam facilmente retaliações isoladas. Mas se uma coalizão de grandes exportadores, como a União Europeia, Canadá, México e outros, atuassem em uníssono, o impacto seria muito mais expressivo. Isso ocorre justamente pela assimetria de influência. Os Estados Unidos dependem desse bloco para suas exportações em muito maior proporção do que esses parceiros dependem do mercado americano. E como que esse impacto poderia se manifestar na prática? O modelo econômico Kite simula esse cenário. Uma coalizão unida geraria um custo para os Estados Unidos 34% maior do que uma retaliação individual e quase 60% maior do que uma coalizão global diluída. Além disso, a ação conjunta poderia atingir setores estrategicamente sensíveis, como automóveis, medicamentos e agronegócio, pressionando empresas e regiões com forte expressão política interna nos Estados Unidos. A coalizão alinhada reforçaria o valor do sistema multilateral, enviando uma mensagem clara. Estratégia afiada. Quais reflexões finais podemos extrair desse argumento? A formação de uma aliança tarifária estratégica apresenta 3 pontos centrais. É uma ação de defesa, não de agressão, é legítima e prevista nas normas da OMC. Reforça a governança do comércio global, desestimulando acordos bilaterais desvantajosos. Dá aos países participantes justificativa política para suportar impactos econômicos temporários em prol da estabilidade no médio e longo prazo. É um convite coletivo fundamental para que os Estados Unidos retornem à ordem que ajudaram a criar, com elegância e propósito. Muito obrigado por mais essa análise relevante no nosso podcast. Eu que agradeço, Nicolas, e nos vemos no próximo episódio. E você, ouvinte, não deixe de conferir o link para o artigo completo na descrição desse episódio. Agora é a hora de salvar na agenda os próximos eventos da Fundação. Vamos lá. Começando a semana, na segunda-feira, dia 11, temos 2 webinars. Série Meio Ambiente Brasil, GeoBrasil 2025. Mudanças climáticas e qualidade ambiental, às 14 horas. E Diálogos Amazônicos, Sustentabilidade, Emprego e Renda, às 19 horas. No dia 12, temos às 8h30 da manhã, o webinar The Future of Trade and Law, Perspectives from Brazil and China. Quarta-feira, dia 13, temos às 14 horas o webinar Série Meio Ambiente Brasil, GeoBrasil 2025, Indústria e Energia. E à noite, às 19 horas, o webinar FGV One MBA Master Session, From Idea to Impact, Product Thinking in Digital Era. Seguindo na quarta, temos outros 2 webinars. Às 14 horas temos Decisão Estratégica em Tempos de Juros Elevados e às 19 horas temos Como Transformar Desafios em Oportunidades. Nos dias 14 e 15, acontece às 9 horas o seminário Socioeducação em Rede, Estratégias de Gestão e Integração de Políticas. No dia 14 tem também o evento anual do Mestrado Profissional 2025, às 9 horas, e o webinar Compliance Anticorrupção, Expansão dos Incentivos Jurídicos de Norte a Sul, às 10 da manhã. E para encerrar a semana, dia 15, temos às 10 horas o webinar Série Meio Ambiente Brasil, GeoBrasil 2025, Biodiversidade e Recursos Hídricos. Fica por aqui o nosso Radar FGV. A redação eu divido com Davi Afonso. Nesse episódio contamos com áudios do Globo News, TV Globo, TV Cultura e Rádio CBN. Não deixe de seguir e avaliar o podcast na sua plataforma favorita.
Toda sexta-feira saem episódios novos e não deixe de conferir outras produções da Fundação Getúlio Vargas. Até a próxima!